Hefzibá e Beulá, uma profunda transformação. Coloca a mão no coração, fala assim, profunda. De novo, mas fala assim, faz a palavra profunda sair da tua boca com o significado dela. Fala, profunda transformação. Profunda transformação. O texto está em Isaías 62, versículo 4. Eu choro, irmão, não consigo segurar a onda. Foi muito forte quando esse texto veio para mim a primeira vez. Foi muito forte. Foi muito forte, muito forte. Mudou minha vida. Diz assim, Isaías 62, 4. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada Hefzibá, minha delícia. E a sua terra de Beulá, casada. Porque o Senhor se delicia em você. E a sua terra se casará. Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão cheio de graça, de favor, de misericórdia. O Senhor entra no nosso coração, o Senhor entra na nossa vida e mexe profundamente, Senhor. E o Senhor nos deixa caminhar, Senhor, estabelecendo fundamentos dentro do nosso coração, vindo do Senhor. O Senhor deixa a gente sair correndo, trilhando, fazendo coisas, e depois o Senhor fala, para, vamos rever. E volta a gente lá atrás, coloca a gente lá no fundo. Começa a bater nesses alicerces, nesses fundamentos, e vai transformando, vai mudando, Senhor. Então, Pai, eu quero que nesse dia nós possamos colocar o nosso coração verdadeiramente diante do Seu nome, Jesus. Que nós possamos entender que sim, o Senhor é um Deus de todas as coisas, inclusive das nossas emoções. O Senhor não anestesiou as nossas emoções. O Senhor converteu a nossa alma. Então elas estão convertidas às emoções do Senhor. Então nos ensina o que o Senhor quer falar à tua igreja, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos hoje. Porque não há nada em mim, Senhor, não tem nada em mim. O que tem é do Senhor, e o que vai sair é do Senhor. Então, com humildade, eu me coloco diante do Senhor, Pai, que está sentado na direita do trono de Deus. E te peço, ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas, não pela minha sabedoria, não pelo que eu adquiri, mas sim pelo que o Senhor estabeleceu dentro de mim. Fala a tua igreja, Senhor. Se o Senhor quiser falar, passa por cima das letras escritas. Mas faz o que está no teu coração, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de mais nada, irmão, eu quero te dizer algo. Não se assuste com as palavras do Senhor. No início da pandemia, eu tenho um esboço lá em casa, eu não ministrei nunca mais aquilo. Porque é muito profundo, muito forte. Eu preciso ministrar a equipe de liderança primeiro. Mas os tempos que nós podemos entrar, a gente não sabe. Mas os tempos que a igreja toda no mundo vai entrar, isso é aviso do Senhor, não tem como fugir. São tempos que, se a gente não ficar esperto, a gente se ofende com Deus. A gente fica ofendido com o Senhor. Então, não se ofenda com a palavra dele, não se assuste com a palavra dele. Segundo, ouça o que diz a palavra de Deus.
Ouça o que o Espírito, perdão, licença, irmãos. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Nós afirmamos sempre que a igreja é do Senhor Jesus e a igreja é do Espírito Santo, sim? Então, ouça o que o Espírito quer falar à igreja. Nós somos, sim, cheios de limitações, nós somos, sim, por muitas vezes, de tapa o ouvido, e hoje, com a chuva de informações que existem, com a quantidade de pregadores e mestres e tanta coisa, tem uma tendência natural, é natural, eis o detalhe, não é maldade, é natural, de seguir aquilo que mais favorece, mas às vezes o Senhor não quer esse caminho. O Senhor quer o caminho dele, e o caminho dele muitas vezes não favorece a gente, pelo menos à primeira vista. E nesse livro aqui de Isaías, no capítulo 62, eu vejo o amor de Deus por Jerusalém, eu vejo o amor de Deus pela cidade santa, eu vejo o amor de Deus pelo seu monte Sião. E esses termos são termos muito profundos, são termos assim, carregados de muita simbologia, carregados de muita coisa, mas ao mesmo tempo que é tão carregado, é tão simples. Inclusive fica um conselho meu para você: busque observar as coisas simples, mesmo no complicado, ache o simples, mesmo no grandioso, ache o simples, que Deus está ali. Não que Deus não está no grandioso, não que Deus não está no complicado, mas ache o simples. Parece que o Senhor grita dentro de mim e fala assim: ei, eu estou no simples. E eu vejo por quê. Esse texto aqui, que eu vou ler agora, ele fala por quê disso aqui. A Nova Jerusalém. Leia comigo, eu coloquei no PowerPoint, eu acho que eu coloquei. Apocalipse 21, versículo 9. Se você está com a Bíblia de papel, a versão é Nova Almeida atualizada, ou no aplicativo do celular. Apocalipse 21, a revelação de Jesus Cristo, um livro que o próprio Senhor deu a João. Diz assim, versículo 9: Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, meu Deus, e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no Espírito, fala no Espírito, e ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a sua cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Meu Deus, que visão é essa, irmão? Eu vou ler de volta, para a gente entender o texto que nós estamos lendo, irmãos. Sabe, até vocês estão na mídia aqui, preste atenção no texto, Então veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: venha, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Nós temos que aprender a ler a Bíblia assim, irmão. Imagine a cena, está lá João em Nárnia. O que eu estou fazendo aqui, cara? O que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Ele já tinha visto tanta coisa. Apocalipse 21 é o finalzinho da Bíblia. Ele já tinha visto os 7 flagelos, já tinha visto tudo. O Senhor já tinha mostrado para ele. De repente esse anjo fala assim: João, vem aqui, está vendo isso aí tudo? Vem que eu vou te mostrar a noiva. Vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Subiu no monte, eu fico imaginando assim a cena de João. Cara, deve ser uma mulher muito bonita.
Aí ele sobe o monte, quando ele dá de topo do monte, de cima do monte, lá de cima do monte ele vê a cidade santa descendo do céu. Pense a cabeça de João, cara, eu achei que era uma mulher, mas é toda uma cidade, é toda uma habitação, é toda uma estrutura, e a luz que vem dela é a glória de Deus que está nela. Meu irmão, que cena, que cena. Um versículo esse aqui eu fico meses, irmão, chorando em cima, eu não consigo sair daqui. Enquanto eu não ver algo semelhante, eu não paro. Eu chego a ficar ansioso em cima de um versículo desse. É impressionante. Lógico, né? Como a gente tem que sempre pontuar e equilibrar. Há duas formas de interpretar esse texto? Sim, tem duas formas. A literal, sim. Para os literais, vamos trazer uma interpretação literal. Só que outros versículos desmontam a literalidade apenas do texto. Mas enfim. Só que até o literal explica. É uma cidade literal, onde é uma estrutura e brilhosa. Só que o texto literalmente fala que a luz que está nela é a glória de Deus que está nela. Ponto. Então até o literal, até porque Apocalipse literal, irmão, é meio embaçado, mas enfim, é sempre bom você equilibrar, né? E a forma figurada, ou a forma simbólica, não é nem figurada, é simbólica, onde a Nova Jerusalém é o símbolo de algo que está sendo transmitido nessa revelação presente no livro de Apocalipse. Então assim, está acontecendo. O Senhor está mostrando à igreja, de forma simbólica, o que está acontecendo, mas de uma forma simbólica, uma realidade espiritual. Vocês estão entendendo? Estou conseguindo construir essa base para a gente entender? Então, estabelecida essa base aí, vamos ler o texto de Isaías 62, versículo 4 de volta. E vamos observar o que o profeta está falando. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de Refizibá, minha delícia. Uau! E a sua terra, Beulá, casada, porque o Senhor se delicia em você. Porque o Senhor se delicia em você. What? E a sua terra se casará. Jesus amado. Primeira coisa que nós temos que entender, irmão, é promessa. É pura promessa. Pura promessa. Clica lá de volta. Olha, nunca mais a chamarão de tal coisa. Promessa. A sua terra não será mais chamada de tal coisa. Promessa. Você será chamada de tal coisa. A sua terra se casará. Promessa. E isso aqui é um efeito, irmãos. O efeito da promessa é uma coisa que nós, como cristãos, não podemos terceirizar para a igreja. Por quê? Porque é a igreja que fundamenta isso no mundo. Eu não posso terceirizar para a igreja como se eu não fosse parte do corpo dessa revelação. Não, eu sou a revelação disso. Sacou o chamado para a responsabilidade? Eu sou. E é promessa. E a palavra do Senhor, amém? O profeta Isaías está falando da parte do Senhor. Lembra do início, profeta do livro de Isaías? Quando ele chegou naquela presença maravilhosa de Deus, ele falou: meu Deus, eu sou um homem de puros lábios no meio de um povo de lábios impuros, ou vice-versa. Aí o Senhor pegou uma brasa com uma tenaz e tocou o lábio dele. No primeiro ele falou assim: a quem enviarei? Ele fala: eu, eis-me aqui, Senhor. Daí ele começa a ter aquela visão poderosa, e aí acontece essa história da brasa da boca, santifica, purifica, queima a boca do profeta. E aí ele começa a profetizar, e ali começa o livro de Isaías.
do profeta Isaías, um dos livros que mais fala da volta de Jesus, assim como o livro de Daniel também, dos profetas. Muito poderoso. Agora, essa palavra de profecia é do Senhor ou não é? Isaías 40, versículo 8, o Senhor diz: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Uau! As revelações todas da Bíblia já aconteceram? Sim ou não? Pode responder, irmão. Não. Então essa palavra aqui está valendo ainda? Na verdade, vai valer para sempre. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, ou seja, a eternidade, porém as minhas palavras não passarão. Então, irmão, nós estamos vivendo uma realidade muito poderosa e muito profunda, que em espírito se enxerga, que em espírito se toca, em espírito se vive, em espírito se experimenta. Amém? Então ele disse que vai acontecer. O que nós precisamos fazer então? Acabamos de cantar. Aguardar, vigiar e orar. Vigiamos e oramos, aguardando pelo dia, preparados com o óleo, meu Deus, nosso noivo vigiamos. Que música, irmão. Somos tua igreja. Imagina um coro, irmão. Um coro de, sei lá, o dia que Guaratuba estiver cantando junta, o dia que o Espírito gerar em Guaratuba a realidade disso, em toda a cidade, a realidade disso, não a realidade das coisas, das denominações, das coisas não, ela gerar a realidade que está acima de todas essas coisas. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos faz entender isso, sem precisar nos corrigir, Senhor. Então, se Ele falou, vai acontecer, irmão. Vai acontecer, independente do que está acontecendo aqui nesse plano terreno, independente de circunstâncias naturais da minha vida, da tua vida, independente de qualquer coisa, vai acontecer, porque o Senhor dos senhores disse que vai. Ponto. Mas veja bem, vamos. Não, veja bem nada. Vai acontecer. E ponto. Não tem, veja bem. Nosso noivo está vindo. O nosso noivo vem buscar a sua igreja. O nosso noivo vem buscar a sua noiva. E independente se antes, ou depois, ou no meio de grande tribulação, não importa. Vai acontecer. Vai, independente, vai. Isso precisa ser uma verdade tão concreta em nossos corações, a ponto de gerar isso tão concretamente nos corações de outras pessoas. Isso é liderança. É isso ser tão claro, tão cravado em você, que isso não tem como não ser gerado em corações que estão perto de você. Está comigo ainda? Segunda coisa, a transformação de tudo isso, dessa identidade, a quebra desses sofismas, de sofismas, né? A reconstrução de uma identidade, de tudo isso, ela é muito no íntimo. Fala íntimo. Eu estava ministrando isso aqui, levando esse ponto aqui para o ponto do indivíduo, da responsabilidade de indivíduo. Coloca o texto lá. Nunca mais a chamarão de
abandonada. Sua terra não será mais chamada de arrasada, mas em vez de abandonada, você será chamada de Refizibá, minha delícia. Irmão, que relacionamento é esse? Que tipo de relacionamento é esse? Que de abandonada para minha delícia. O que rola aqui? O que acontece aqui? Essa mudança circunstancial que transforma dessa forma. O que está rolando aqui? É só você pensar na mudança radical, tá vendo? Assim, eu não estou falando de ninguém, tá, irmãos? Mas pense no profundo sentimento de rejeição. Quem que já foi rejeitado? Pode levantar a mão, se ficar à vontade, levanta a mão. Quem já foi rejeitado? É um sentimento legal? Então pense numa total rejeição. Abandono, sentimento de abandono. Verdadeiramente ninguém quer. Ninguém está afim de ficar perto. Então, todo esse sentimento aí, substituído por minha delícia. O meu prazer é você. E não está vindo de um homem, está vindo do nosso Deus. Sabe, irmão, antes de conhecer Jesus, eu era maconheiro, fumava muita maconha. Pastor, que tem a ver uma coisa com a outra? Calma. Aprenda a curtir a viagem. Não sei que eles viajam com GPS. Calma, relaxa. Curte a brisa. E eu curti essa brisa errada e verde. Nunca gastei um centavo, nunca queimei minha cara na rua. O diabo, quando quer que você faça a coisa errada, ele põe na tua mão, né, irmão? Impressionante. Eu ganhava de toco. É impressionante. Só que esse sentimento estava tudo lá dentro, cara. Um suicida de plantão, buscando fuga num monte de porcaria. E de repente, num outro país, numa outra cultura, numa outra língua, eu estou no chão, começando a experimentar. Você é o meu prazer. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, a gente precisa. Se você não nasceu num berço cristão e está até hoje, tudo bem. Eu vou entender de você ter assim. Eu também não falo por vanglória, tipo, ai que legal. Senão eu vou estar incentivando os caras, vou ter que dar uma desviada para experimentar isso. Não tem nada a ver. Você tem um privilégio, na verdade, de não precisar lutar com uma coisa que você já conheceu, que você nunca viu na vida. Você só conhece a vitória. Você conhece o Deus de vitória. Mas estava conversando ontem, eu e a Fran, com um casal que estava junto ontem. E aí eu conversando assim, a vibe é a mesma das antigas, né? Aí a gente estava conversando, cara, quem experimenta o Senhor nunca mais quer saber de outra coisa, cara. Você fica entristecido, você fica abatido, fica um monte de coisa, mas querer voltar para aquilo de lá, mas nem a pau. Não volta. Uma vez que eu estava naquele chão, irmão, estava deitado, voei umas 5 fileiras de cadeira para trás, todo cético. Para nós, ser humano, tinha vindo do macaco. 5 fileiras de cadeira, assim, que eu fui tentando me segurar para trás e não teve jeito. Bum! Eu fiquei 1 hora naquele chão. Eu vi o meu Senhor fazer assim para mim. Agora você está no lugar que eu queria que você estivesse. Eu levantei e fiquei 3 dias orando em língua, irmão.
Nem sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Eu ficava tremendo, assim, as pessoas vinham falar comigo o tempo inteiro. Você lembra disso, amor? Foi uma doideira, irmão. Que skunk, que maconha, que bico, nada, cara. Nada tinha me dado um punch tão forte igual foi aquilo. Eu não queria saber de mais nada, porque a tristeza que não dava tudo que eu era e que eu tinha, foi drenada. E o meu coração começou a ser cheio de uma satisfação, de uma aceitação e de um prazer que eu jamais tinha experimentado na minha vida. Sabe o que eu comecei a experimentar? A alegria da salvação. É bem simples, irmãos. É só pensar, qual o prazer nós dávamos para o Senhor antes, e qual prazer eu tenho dado para o Senhor hoje? Simples. Não tem, irmão, não tem que fazer 3 faculdades. Eu não estou falando contra isso, tá, irmãos? Você tem que fazer, mas para entender isso não precisa. Basta se relacionar, basta fechar a porta e ouvir. Hebreus 11:6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, quando eu busco Deus, quando eu tenho fé que Deus vai fazer as coisas, quando eu ando em fé, eu estou agradando a Deus. Deus tem se alegrado comigo. Estava conversando ontem com aquele casal também, eles fizeram uma pergunta, eu fiquei pensando bem como responder. Eu falei: olha, ser pastor de igreja, ser um pastor na igreja é bem fácil, porque não há uma responsabilidade tão quanto há no pastor da igreja, porque é muita coisa que envolve. Aí você pode vir no Deus, vai começar a entender as coisas um pouco melhor. Senão eu vou entrar nisso aqui e vou demorar, mas é muita coisa que envolve. O Paulo é pastor de igreja, já foi pastor de igreja, agora está sendo pastor de igreja de volta. Ele sabe o que é. Não é simplesmente cuidar da ovelha, é dar direcionamento à ovelha. Afinal de contas, quando nós lemos o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Ele está falando do Senhor, sim, só que ele aprendeu esse amor do Senhor cuidando das ovelhas do seu pai. Ele entendeu o cuidado de Deus, observando o cuidado dele com as ovelhas que ele cuidava do seu pai. Eu estava respondendo eles algumas perguntas e algumas coisas, e construindo algo. E a grande dificuldade que nós acabamos nos encontrando, e eu tenho me esforçado em direcionar e apontar minha vida nisso, não que eu já tenha alcançado, mas eu tenho me esforçado muito desde que eu entendi a grande diferença entre acreditar e confiar. Há uma diferença muito grande. E eu falei um pouco sobre isso para eles, e eu falei assim: não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa mais prazerosa que existe. Por quê? Porque quando você acredita nas pessoas, você ainda tem um ingrediente transformador que é fé. Porque você só acredita em alguém por fé. Você só acredita que alguém vai mudar por fé, pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus. Então eu oro não porque a minha oração vai mudar, ainda que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, mas o que vai verdadeiramente convencer e mudar é o poder de Deus. Então a fé, ela é o grande combustível que deve queimar nos corações apaixonados por Jesus. Muitas vezes nós queremos gerar paixão. Não, gere primeiro fé. Porque paixão sem fé, ela não anda. E aí que entra muitas vezes
assim, até na verdade, como ter prazer sem paixão. Vamos falar de um relacionamento noivo e noiva, homem e mulher. Prazer sem paixão, meu irmão, não existe. Só num relacionamento pecaminoso. Agora, quando há paixão e bênção de Deus, irmãos, uau, aí é outra conversa. Ainda que o relacionamento de Jesus com a noiva transcende tudo isso. Transcende tudo isso. Então, muitas vezes, nós julgamos as pessoas apaixonadas. Muitas vezes eu ou você julga os apaixonados. Eu já cheguei a ouvir, irmão, e esse aí, bem assim, eu vi assim, ó, mas esse aí ainda está no primeiro amor, ele ainda está naquela primeira paixão. Desde quando a Bíblia falou para sair? Que tem um segundo nível de amor, mais frio. Então, quando você lê Apocalipse, o anjo que fala à igreja de Efésios, lembrando que quem pastoreava Efésios era Timóteo, quem congregava em Efésios era Maria, quem congregava em Efésios era João, o discípulo do amor. E Jesus chega a partir de Efésios e fala assim, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Desde quando é para você sair do primeiro amor? Às vezes as pessoas confundem maturidade com anestesiamento de emoções celestiais do seu coração. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nunca vi isso, eu nunca vi isso. Mas talvez, irmão, se nós começarmos a olhar para a sede, para a fome de justiça dos apaixonados, talvez se nós olharmos para o desejo do coração dos apaixonados, em vez de apenas olhar para as lágrimas, para isso aqui, não tem, sabe? Em vez de parar de olhar para a roupa e enxergar dentro do coração, por que são apaixonados? Por que choram? Por que não desistem? Por que não param? Por que são tão fortes? Por que nada segura? Por que são inabaláveis? Por que esses apaixonados são assim meio loucos? Em vez de tentar explicar com uma letra e dobrar o joelho para o Espírito revelar a sua alma, a gente vai se envergonhar, cara. Se envergonha. Se você olhar porque tem no coração dos apaixonados, a gente fica envergonhado. E aí vem a prova da maturidade. O envergonhado vai fazer igual Judas, se estoura no meio, ou vai aguardar ansiosamente para o Senhor falar, ei, vem aqui comer um peixinho, um pãozinho comigo. Chega aí. Pois essa paixão, irmão, ela é movida por uma extrema, escuta o que eu vou lhe falar, essa paixão, ela é movida por uma extrema permanência de fé, de que o Senhor pode mudar todas as coisas, de que o Senhor, Ele muda todas as coisas, que o Senhor transforma todas as coisas, de dentro para fora. E aí eu começo a me tornar Refizibá. Ninguém viu, né, que eu chamei o louvor, né? Imperceptível. Nós nos tornamos Refizibá, de fato, quando o que somos, presta atenção que eu vou lhe falar, nós começamos a nos tornar, realmente nos tornamos Refizibá, quando o que nós somos muito mais do que roupagem e estereótipo, mas o que nós somos começa a refletir
Aquele que nos criou e nos refez tudo de volta. Quando eu começo a refletir eu começo a ser refizibá. Eu começo a ser aquele em que o Senhor diz assim: você é o meu prazer. Você é o meu prazer. Nos tornamos refizibá. Quando Colossenses 1,13 acontece: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Há um transporte, há uma mudança de lugar, há uma transposição de estruturas e situações. De um império de trevas, Ele nos liberta e nos transporta para um reino de império, onde há imperador, para um reino onde há um rei. E esse rei é de amor. E para encerrar assim, ficar com aquela cara que está acabando. Pode ficar sentado, já fecho para você levantar. Senão você vai demorar muito de pé. Fala assim: tudo. Mais uma vez: tudo. O Paulo falou legal. Tudo. É músico, né? Ele tem aquela dicção boa, né? Tudo. Começa no coração. Porque a transformação, ela é muito no íntimo. É isso que está ali no slide? Coloca lá para mim. Acho que o meu esboço não bateu com o slide. Pode passar. Isso, tá bom. Pode tirar aí. Você consegue imaginar então a terra arrasada? Eu lembro que eu estava lá em Manchester, naquele café, chorando, irmão, chorando. Me deu uma grande choradeira. Não era saudade de casa, não. Estava bem legal. Mas assim, eu vi eu passei na frente da igreja, eu devia ter separado a foto. Estava lá os anúncios num banner do último evento que aconteceu em 2018, se não me engano, ou 2019, na igreja. Aí você via assim um enunciado de fé, sabe? Bacana, do evento que ia acontecer, mas não passou daquilo dali, do enunciado de fé, ou apenas de um discurso inflamado. E a igreja fechada, cara, prédio abandonado, com placa de aviso, por que estava fechada. Lá tem esses negócios, é uma faixa assim. Provavelmente já tem algum lugar lá comprando aquilo de lá. Eu passei por prédio de igreja que virou farmácia, virou boate, virou casa. Uma igreja muito forte, antiga lá, um prédio muito antigo lá na cidade de Bradford, que era um dos primeiros prédios daquela região, que era de auxílio, de caridade cristã. Quem comprou foi muçulmano. O muçulmano comprou e construiu um centro de caridade muçulmano. Aquilo doía, sabe, irmão? Doía. Eu comecei a chorar. E o Senhor falou assim: essa terra foi arrasada. E eu acho legal que o profeta usa a expressão terra. E isto mostra algo poderoso e profundo. E eu estava meditando, não tem uma explicação tão clara. Tem outras, claro, mas assim, que eu mais gostei foi essa. Eu não vou ler o texto todo porque ele é comprido, mas lá em Lucas 8, ele começa antes, eu coloquei no versículo 10. Jesus fala da parábola do semeador. E saiu o semeador a semear, e semeou a semente, umas caíram tal, outra caiu tal, outra caiu tal, outra caiu tal, e assim aconteceu tal coisa. Aí passou, os discípulos estavam andando, aconteceu em situações, eles voltaram para Jesus: o que o Senhor quis dizer com aquilo? Aí Jesus, no versículo 10, fala assim: Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, me ouvindo, não entendam. Isso aqui é um mistério profundo, irmão. 11. Este é o significado das parábolas. A semente é a palavra de Deus. Pronto. Semente se joga onde, irmão?
Alguém planta alguma coisa sem expectativa de colher? É por isso que nós lemos, eu acho que é em Isaías também, que a palavra do Senhor não volta vazia, mas antes faz o que o apraz. Por quê? Porque Ele semeou a sua palavra. Versículo 12: os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Então o Senhor Jesus está falando aqui, a terra é o nosso coração. Para não acontecer que crendo sejam salvos. Olha isso aqui, irmãos. Nós podemos crer na palavra, mas não ser salvos. Quando isso, pastor? Quando o diabo rouba as palavras do nosso coração. Versículo 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Uau! Que palavra, que bênção! Uau, tocou meu coração. Só que esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. São aqueles que ouvem, são crentes, que o pastor Eibe chama de crentes nominais, né? O crente de culto de domingo, no máximo, sim, vai para receber a bênção, uma bênção. Que não é errado receber bênção, só que não é só isso, tem muito mais que isso. Tem raiz, tem que criar raiz. Ou fica bagunçando. 14: a parte que cai entre os espinhos, esses são aqueles que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Fala, preocupações, riquezas e prazeres da vida. O Senhor Jesus coloca essas três coisas no mesmo pacote, cara. E ainda chama de espinho. Ainda chama do que sufoca a verdade. E se for para ser bíblico, incisivo e brutal, sufoca Jesus na vida da pessoa, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Então as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida sufocam Jesus na vida de uma pessoa. Enganam muito bem. Aí olha que interessante, né? Então, decorre os dias, foram sufocados com a preocupação, a riqueza e o prazer da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Dá fruto. Dá fruto. Chega a dar fruto. É que eu gosto muito dessa palavra, vou acabar pregando, não quero pregar sobre ela, que meu tempo vai embora, não é isso. Só que os frutos não amadurecem. Me responde uma coisa, o fruto, qual que é o objetivo do fruto? Ah, pastor, é dar alimento. Não, não é não. Nós que comemos. Deus fez isso também, para alimentar a gente. O objetivo do fruto, depois que ele amadurece, ele pedúnculo solta, cai na terra. E aquela carne do fruto vai apodrecendo, aquilo vai umidificando a terra, vai deixando nutrientes naquela terra, e aquela semente começa a germinar. E aí nasce um brotinho, e esse brotinho começa a criar raiz, e essas raízes vão se aprofundando, e essa árvorezinha agora que não é mais um brotinho, já é uma árvorezinha, e ao seu tempo, com a fecundação certa, ela vai dar fruto. Então, quando nós temos as preocupações, riquezas e prazeres da vida sufocando Jesus, nós vamos para João 15:16, e nós vemos que nós pediríamos tudo o que a gente quiser, o Pai faria para a gente, quando nós demos frutos, e frutos que permaneçam. E fruto permanente ele cumpre com o seu ciclo. Vira o Tadeu, volta. Perdão, irmãos. Eu tenho essa facilidade de... A Fran que consegue ficar ali. Eu não consigo.
Mas é profundo, não é profundo isso aqui, irmãos? Versículo 15: a parte que cai na terra boa, estes são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, e estes frutificam com perseverança. A terra agora dá fruto. Por que ela dá fruto? Porque ela é casada com o Senhor da vida. Porque ela é casada, aliançada com o Senhor que traz vida. O nosso coração em Jesus não é mais solitário, não é mais sozinho, não é mais abandonado, não importa o nível de arrasamento que tenha acontecido. Pode ser profundo e será aterrado, pode ser alto, será aplainado, porque o Senhor chegou na vida da pessoa. Uau, uau, uau. Beolá, casada, aliançada. O Senhor fez uma aliança com você, irmão. Agora você pode ficar de pé, se quiser. Se não precisar, se não quiser, pode ficar sentado, não tem problema não. E essa aliança foi feita no sangue de Jesus. Alguém inocente, alguém sem pecado, alguém puro, santo como Jesus veio e morreu. Ela está firmada, ela existe no sangue, ela é feita no sangue, mas ela se firma em amor. E é um amor que ele é sustentado por uma paixão. E essa paixão existe porque eu sei que o meu Senhor pode fazer todas as coisas. Não importa o que esteja acontecendo, Ele pode fazer. E se não fizer, continua sendo Deus. Não muda. Preparando essa mensagem, eu falei: meu Deus, como o Senhor me ama. Ele me ama tanto, 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 que Ele me leva de um lugar onde Ele me ama para um lugar onde nós somos amados. Do lugar onde eu conheço o amor, do lugar onde eu sou amado, do lugar onde a minha identidade é mudada, do lugar onde de abandonado eu sou prazer ao Senhor. Ele me coloca agora em um lugar de aliança. Ele me coloca no lugar de não somente uma pessoa, um indivíduo, mas Ele coloca no lugar de terra, de frutificação, de aliança, de corpo, igreja. Eis a nova Jerusalém, eis a Refizibá e Beolá do Senhor que veio sobre o monte. Nós somos a razão do Senhor Jesus Cristo descer do céu, irmão. Nós somos a razão dele descer do céu, e Ele é a razão da nossa salvação. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Senhor é soberano e não deixou de ser soberano. Ele continua agindo, Ele não descansa, não para. Ele continua sendo onisciente, onipotente e onipresente. Ele continua sendo esse Deus em nossa vida. Foi por nos amar que Ele deu Jesus, não foi por outra coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As suas mãos santas, ungidas de poder e justiça, é o que nos sustenta, nos guarda, nos protege. Vocês estão comigo? Vocês conseguem entender a profundidade disso, irmãos? Você pode lembrar rapidinho quem que você era antes de Jesus? Eu falei um pouquinho, né? Só uma. Eu fui para Nova Zelândia louco, voltei crente. O que dava de amigo meu vindo aqui, só vim ver se é verdade. Alguns já ganhando para Jesus. Consegue pensar?
estou falando de ninguém, irmãos, assim. Mas uma terra arrasada, ela fala de sonhos perdidos, projetos que não existem mais. E o pior de uma terra arrasada é a esperança. Porque uma terra arrasada você não vê nada. Não tem água, não tem árvore, não tem verde, não tem vida. Deixou de existir. Ela fica igual aquela terra do lado direito aqui, ó, seca assim. Ali, ó, no desenho ali. Você fica com medo até de jogar uma semente ali, porque parece que vai desperdiçar a semente. Mas o Senhor, Ele tem a serôdia e a temporã. Ele tem a chuva de antes e a chuva... Não importa. Pode estar seco, que for, mas não tem água ainda, pois eu faço cair água, porque eu joguei semente. Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa o tamanho da aridez que esteja essa alma, da sequidão que esteja esse coração. Se Deus resolver jogar a semente, cara, abre o peito. Se rende. Se rende. Sabe? Perde para Jesus. Se rende. Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá paternidade, Ele nos dá um novo nome. E no versículo 5 de Isaías 62, o próximo, nós lemos assim: assim como um noivo se regozija com a sua noiva, por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Pelo amor de Deus. Não sei que nível de profundo tristeza, arrasamento aconteceu no teu coração atual. Eu só sei que o Senhor está aqui, irmão. Então o meu convite é: venha. Venha. Você está aqui, você quer entregar a tua vida para Jesus de volta. Vem. Sai do lugar. Vem. Eu sou resistente à ideia de não precisa sair do lugar, eu posso aceitar aqui no meu lugar. Eu não consigo ver isso, porque o nosso Senhor, Ele foi exposto publicamente num espetáculo de vergonha por mim e por você. Aí às vezes eu fico de friagem, sentado numa cadeira, não quero que ninguém veja que eu estou aceitando Jesus de volta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se rende. Sabe, rasga a caixa. Se o Senhor vir ministrar o teu coração, alegre-se, alegre-se e permita que o Senhor salve a tua vida. Então vou deixar bem oficial: se você nunca entregou a tua vida para Jesus, que está aqui hoje, o Senhor está tocando você, é hora de você sair do teu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Ou se de repente você já entregou a vida para Jesus, você saiu, você desviou, como o texto que eu li, se desviou. Essa é a oportunidade de você restabelecer a sua aliança com o teu Senhor de volta também. Mas de repente você só quer vir aqui se entregar, você já é salvo, você já entregou a tua vida para Jesus, você só quer só se entregar. Deixar que o Senhor ministre mais seu coração. Pode vir também. Amém. Vamos louvar o Senhor.